Olá, agora nós vamos dando continuidade a essa panorâmica que nós já fizemos sobre a teologia contemporânea. Nós vamos falar um pouquinho agora do que trata o capítulo 2, do capítulo 2 ao capítulo 6 dessa apostila, né? E nós já falamos um pouquinho sobre a teologia liberal, né, que essa matéria ela tem uma forte ênfase, né, na teologia liberal, e como em outras teologias também, mas ela aborda muito esse pensamento liberal. Nós vamos falar sobre aqui Ritschl, né? Ele foi um teólogo liberal que influenciou em muito, né, a teologia dos últimos 25 anos do século XIX. Ou seja, ele trazia um viés, né, na perspectiva dele, né? Não é que o pensamento dele seja correto. Até essa apostila você tem que ter esse entendimento seguinte, né? Que esse era o pensamento daquela época, né? Era uma teologia que foi fortemente influenciada por conceitos filosóficos que fogem muito daquilo que nós cremos, né? Quando você vai ler, por exemplo, né, o nosso Estatuto da Igreja Evangélica Quadrangular, você tem ali os 25, né, a nossa declaração de fé, melhor dizendo, os 25 requisitos ali falando sobre conceito sobre salvação, sobre o pecado, sobre a graça, enfim, aquilo ali é o que nos norteia, né? Essa apostila ela vem trazer conceitos teológicos fortemente influenciados pela filosofia, até como maneira de preparar o aluno para que ele possa ter um senso crítico com relação aos sistemas de pensamento, sistemas teológicos que o rodeiam, né? Então a gente faz essa digressão histórica, né? E a ênfase dessa apostila é muito mais na modernidade. E então você, logo quando você vai lendo esse tipo de pensamento, você já percebe que existem algumas discrepâncias, né? Existem alguns pensamentos que com o tempo foram descartados, existe alguma coisa ou outra que permanece, mas na grande maioria você percebe que foram pensamentos que já foram refutados. E você como um cristão, você como alguém que tem uma formação em teologia, você precisa ter esse entendimento, né? Que esses homens que a gente está elencando aqui, eles trouxeram seus conceitos, né? Trouxeram os seus sistemas teóricos, argumentativos, mas que numa grande parte já foram refutados e que não coadunam, ou seja, que não dizem mais respeito à nossa fé. Eles fogem muito daquilo que a gente tem como declaração de fé. Então, essa é a importância dessa apostila, você entender que existiu esse tipo de pensamento, né? Não é que seja correto, foi correto para eles naquela época, mas hoje, eu como um filho de Deus, eu como alguém que conhece a palavra de Deus, você como um aluno que se debruça sobre a palavra de Deus, você tem que ter esse senso crítico, né? Você tem que ser como os bereanos, né? Você tem que comparar, você tem que ver que se realmente o que eles estão falando confirma a palavra de Deus ou estão de acordo com a palavra de Deus, né? A gente precisa ter essa boa hermenêutica, né? Nós sabemos que, a gente não está fugindo do assunto aqui, mas nós sabemos que a hermenêutica é uma ciência e uma arte da interpretação, né, bíblica. Existem outros tipos de hermenêutica, né, como a hermenêutica jurídica, mas no nosso caso aqui a hermenêutica bíblica é a ciência e a arte da interpretação bíblica, né? Nós temos também a exegese, né, é onde você mergulha no texto, você procura entender qual era o contexto que o autor bíblico estava falando, né, qual era a sua situação política, geográfica, econômica da época, e ali você tenta extrair a ideia do autor, né? E a partir daquilo ali você consegue uma melhor interpretação, uma melhor exegese do texto, uma melhor hermenêutica do texto. Então, a teologia contemporânea tem muito disso. Você precisa analisar o que esses teólogos disseram e fazer uma exegese, né, do que eles estão falando, para ver se isso está de acordo com o texto bíblico, de acordo com a palavra de Deus. Então, Ritschl, ele trouxe vários conceitos, como o evangelho social. Ele sofreu uma influência muito grande de um filósofo também chamado Friedrich Hegel, né? Hegel, ele foi um filósofo que influenciou muito a cultura ocidental até hoje, né? Existem os hegelianos que influenciam vários sistemas de pensamentos. Então esse teólogo Ritschl, ele tinha essa veia, né? Ele tinha essa matiz hegeliana. Ele rejeitou o conflito entre judaísmo e o retorno, né, aos conceitos paulinos, né?
enfim. Então ele fez uma interpretação ali, como que rejeitando o judaísmo e voltando aos conceitos de Paulo. Então esse é o pensamento de Ritzel, né? Ele trouxe alguns conceitos que, de certa forma, tentaram lançar luz para aquela época, para o entendimento dele, mas nós sabemos que muita coisa não condiz com com a nossa declaração de fé hoje, com o nosso sistema de pensamento. Uma outra pessoa importante, um outro teólogo liberal importante, foi Arnaque. Ele foi a pessoa mais representativa no protestantismo do século XIX ao XX, né? No conceito, dentro do conceito dos teólogos liberais, só não se esquecendo disso. Quando fala que ele foi mais representativo, não quer dizer que ele fosse alguém tão importante dentro da teologia, né? Ele foi importante para a teologia liberal, né? Para esse sistema de pensadores liberais, ele foi o mais importante. Ele era um membro da Academia Prussiana de Ciências. Ele defendia algo até bacana, uma religião simples de Jesus, né? Mas aí quando você vai perceber que ele defendia uma religião simples, mas ele fala que o apóstolo Paulo ele modificou essa religião simples de Jesus. A gente percebe que não é isso, né? O Senhor Jesus ele veio, é um grande mestre, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo foi chamado como o apóstolo para os gentios, né? E foi um homem que teve revelações grandiosas de Deus. Nós percebemos que quando ele nos ensina, né, em suas cartas, por exemplo, aos Efésios, né, quando fala que uma nova entidade espiritual foi criada, chamada Igreja, quando ele escreve aos Colossenses, quando ele fala da supremacia de Cristo, né, quando ele fala da pré-existência de Cristo, da soberania de Cristo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala do seu ministério, de carregarmos as marcas de Cristo, enfim, um homem que Deus usou grandemente, o apóstolo Paulo, e tremendamente utilizado por Deus, né? Foi convertido, antigamente Saulo, perseguidor, mas ao ser confrontado com a graça e com o amor de Jesus, tornou-se Paulo, né? E o próprio Jesus disse, né, que ele mostraria o quanto importa sofrer pelo seu nome, né? Então, esse teólogo Arnaque, ele tenta desmerecer um pouco do apostolado do apóstolo Paulo, né? Do ministério do apóstolo Paulo. Então, a gente já percebe que não é bem assim, né? O apóstolo Paulo foi o maior teólogo, o maior pastor, o maior plantador de igrejas que já existiu desde Jesus, né? Então, depois de Cristo, ele foi muito grande. Então, o Arnaque também ele fala do conceito de reconciliação entre cultura e fé. Vocês conseguem perceber, né, como que esses teólogos estão influenciados pela filosofia, eles sempre tentam linkar, né, a palavra de Deus com questões culturais. Não é que sejam questões que se excluam, mas devem ser resguardadas as devidas proporções, né? O reino de Deus, ele é como fermento, né? Ele vai crescendo, ele vai influenciando a terra. Só que ele não é a mesma coisa que a cultura desse século, né? Nós temos uma cultura que é do céu. O reino dos céus ele está em nós, e através desse reino nós vamos influenciando esse mundo com a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo, e a partir daí nós vamos avançando, mas são questões diferentes, né? Mas já para Arnaque que ele falava de uma relação muito próxima. Enfim, esse é um estilo de pensamento desses dois teólogos liberais e que influenciaram muitas pessoas, mas que tem algumas questões que elas estão desprovidas de substrato teológico, ou seja, elas fogem algumas questões teológicas e nós precisamos estar atentos. Em nossas aulas presenciais, eu gosto sempre de começar com uma afirmação para os alunos, né? Que nós precisamos de luz na nossa cabeça, no nosso intelecto, ou seja, a gente precisa do conhecimento da palavra de Deus, mas nós não podemos perder nunca. Ou seja, nós precisamos sempre de fogo em nosso coração. É luz na mente, mas fogo no coração. A gente percebe que esses teólogos liberais,
eles tinham muita razão, muito intelecto, mas perderam, pelo menos você não consegue ver nos seus escritos, né? Aquela paixão, aquele amor, aquele zelo pela presença de Deus, que devem caracterizar um filho de Deus, que deve caracterizar você como filho de Deus. Então você deve sempre guardar isso no seu coração, né? Você precisa de aprender a palavra, ter luz na sua mente, mergulhar nas Sagradas Escrituras, mas você precisa muito, né, de ter fogo no seu coração. Você precisa arder por um amor por Jesus, por um amor pela sua palavra, por um amor pelas almas, por um amor por esse mundo perdido, porque você corre o risco de ficar muito inchado no seu intelecto e diminuído nos seus afetos, no seu amor por Deus. O capítulo 3 ele nos fala um pouco da teologia evangelical, né? Que foi um tipo de teologia que foi defendida por um pastor de Nova York, né, chamado Walter, e ele trouxe o conceito do evangelho social, né? Ou seja, esse evangelho mais focado no social. E, enfim, né? Tem até uma divisão de 6 tipos evangelicais, isso segundo David Bosch, né? Que é o evangelical separatista, aquele que é por confissão, os novos evangelicais, evangelicais pentecostais e carismáticos, evangelicais radicais, evangelicais ecumênicos, né? Nós sabemos que essa é uma divisão didática, né? Mas que vigorou por muito tempo e que influenciou também vários tipos de pensamento. A gente sabe que nessa teologia evangelical, ela teve o seu apogeu entre os anos de 1870 e 1918. E a partir do século XX, no início do século XX, né, em 1911, essa resistência a essa teologia evangelical deu origem ao chamado fundamentalismo, né? E esse fundamentalismo ele foi muito forte nos Estados Unidos, né? Eu me lembro aqui agora de um fundamentalista, por exemplo, o Leonard Ravenhill, né? Ele falava muito desses fundamentos da teologia e, enfim, esse foi um estilo de pensamento, né? E aí surgiram também os conservadores, os separatistas, enfim, uma ramificação, né? E depois chegando até os dispensacionalistas, uma série de pensamentos teológicos e filosóficos que, de certa forma, influenciaram e deram origens, né, a outros estilos de pensamento, por exemplo, como o neoevangelismo, né? O mais famoso neoevangelista que a gente tem em nosso conhecimento foi Billy Graham. Ele foi o maior expoente do neoevangelismo, né? Ele trouxe essa questão muito grande, né, da evangelização, enfim. Essas são algumas questões que são tratadas no capítulo 3. O capítulo 4 ele vai falar um pouco mais do século XX, né? Como que se deu a construção das teologias. E ele vai trazer aqui, por exemplo, né, uma definição que a teologia moderna ela tem sua base em Kant e Hegel. Né? Eu já mencionei um pouco sobre Immanuel Kant, né, que é tido por muitos como os Alpes, né, da filosofia, e o próprio Hegel, né, o pensamento hegeliano, uma dialética hegeliana. Esse seria a base da teologia moderna. Nós percebemos que como que a teologia foi influenciada por esse pensamento filosófico. A construção da teologia liberal. A gente já mencionou também aqui a questão dos iluministas, né, dos racionalistas, ou seja, a luz da razão, né, uma teologia que foi influenciada pelo racionalismo, ou seja, o homem no centro, com seu intelecto, sendo a base dessa teologia liberal. E na teologia contemporânea, autores como Soren Kierkegaard, Martin Heidegger, o próprio Nietzsche e Karl Marx, né? São nomes assim que a gente conhece muito da filosofia,
e que, de certa forma, influenciaram, né, a teologia. Não que essa influência tenha sido positiva, pelo contrário, né, a gente percebe que, em vários aspectos, essa influência de tais filósofos foram negativas, né? O Soren Kierkegaard, eu posso dizer que ele era filho de um pastor e tem alguns escritos, assim, livros, que são até bacana, uma leitura um pouco difícil, mas uma boa influência. Martin Heidegger, ele criou ele criou um sistema filosófico, né, de pensamento, né, e que influenciou e influencia muito até hoje, né, o mundo acadêmico. Enfim, foi alguém muito importante também. Ele tinha, por exemplo, uma frase que é até bem bacana. Ele fala que a verdade é o tudo e o tudo é demais para nós, né? Então é uma questão filosófica, mas que tem assim um respaldo bíblico. A gente conhece um pouco do Nietzsche, né, no aspecto meio negativo. Nietzsche era um nihilista, né, ou seja, ele negava a questão da transcendência, do espiritual, e, enfim, né, ele era tido como um nihilista, né. Ele tem até alguns escritos, né, Deus está morto, né, que gerou até filme, enfim. E o próprio Karl Marx, né, que foi aí o fundador vamos dizer assim dessa questão social, né, mais contundente, né? Tem seus livros como O Capital, enfim, né, essa questão que a gente sabe que influenciou muito, né, até várias matizes políticas, mas que da perspectiva teológica são rechaçadas, né, são desprezadas porque não refletem o pensamento da palavra de Deus, não refletem aquilo que a palavra de Deus traz para nós. E então, já disse, né, na teologia contemporânea temos alguns destaques, por exemplo, como dentro dos protestantes, né, o Karl Barth, Brunner, Tillich, Bultmann, enfim, uma série de pensadores que foram destaques no sentido de terem muitos escritos, influenciados vários sistemas de pensamento. Temos também os ortodoxos, os católicos, enfim, a gente percebe que são uma série de pensadores, são uma série de teólogos muito influenciados pela filosofia e que, de certa forma, têm seus escritos e têm a sua relevância histórica, mas que precisam, hoje, né, quando nós vamos analisar os seus escritos, a gente precisa ficar bem atento, né, para não sermos enredados por esses estilos de pensamento. E isso acontece nos nossos dias, né? Hoje são vários estilos de filosofia e a gente sempre precisa filtrar tudo à luz das Sagradas Escrituras. Então, a gente, no capítulo 4, a gente vai falar um pouquinho também, né? Fala um pouquinho da passagem do século XIX para o século XX, fala da questão do próprio nacionalismo na Alemanha, a questão de Hitler e seus confrontos com a igreja na época. Ou seja, são questões que, por exemplo, né, como que foi refutado esse pensamento do nazismo pela igreja, essa questão do arianismo, né, uma raça pura, questões de eutanásia, de mudança em laboratório, enfim. Né? E a gente chega no final desse capítulo com o Sínodo de Barmen, né, que foi uma declaração teológica que tornou-se a base de fé deste movimento, né? Ou seja, um movimento que surgiu na Alemanha e trazendo alguns conceitos novos, né? Conceitos que eram importantes para aquele momento. E aí a gente chega no capítulo 5, a gente vai falar um pouquinho sobre a teologia da neo-ortodoxia. Ou seja, a palavra neo quer dizer novo, ortodoxo, aquilo que já está posto, que é fixo, que é rígido. Né? A neo-ortodoxia surgiu como uma crítica ao liberalismo teológico. Tá vendo? A gente percebe, né, que a história ela é como um pêndulo. Né? Ora, ela oscila para um lado, né? Ela vai para o liberalismo teológico. Agora, aqui com neo-ortodoxia, o pêndulo já volta, porque esse é um estilo de pensamento que é uma crítica ao liberalismo teológico, né? Enfim, esse tipo de pensamento, eles tinham os seus posicionamentos, né, as questões que eles entendiam como corretas, né, e
enfim, isso influenciou muito também a questão teológica do século XIX, do século XX também. A gente tem o nome de Calbart, né? Dizem que Calbart ele foi um dos mais importantes teólogos, né? Desde Schleiermacher. Ele trouxe, né, alguns conceitos também da teologia liberal, mas em certo momento ele, vamos dizer assim, ele adotou também conceitos da teologia neo-ortodoxa. Um outro teólogo importante é o chamado Rudolf Bultmann. Bultmann tem sido reconhecido como o mais influente erudito da exegese do Novo Testamento do século XX, né? A ideia dele era ajudar o ser humano contemporâneo a crer e compreender o Novo Testamento. Ele tem alguns escritos importantes, ele rompe com a teologia liberal do século XIX e ele propõe o quê? Propõe libertar a pregação da cosmovisão mitológica do Novo Testamento, né? Ou seja, ele tenta, de certa forma, trazer um conceito novo, né? Para ele, o Novo Testamento tinha uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É uma visão mais ampla, né? Uma visão de mundo, mitológica no conceito dele. Enfim, ele, na verdade, em certo ponto, ele adota um ceticismo histórico com relação a Jesus. Então a gente percebe que a gente tem que ficar muito atento com o pensamento desses escritores, que eles vão criando seu sistema de pensamento, né? E se você não perceber, no final eles tentam sorrateiramente, de uma maneira que você nem percebe, às vezes, diminuir a importância de verdades bíblicas, diminuir a importância de homens, né? Grandiosos, que foram grandemente usados por Deus, e tenta até refutar algumas relações com relação a Jesus, né? Então a gente tem que ficar sempre atento. Para encerrar, a gente chega no capítulo 6, né? Que vai falar um pouquinho da teologia evangelical na América Latina. Existiam alguns teólogos que foram precursores dessa teologia na América Latina, dessa teologia evangelical na América Latina, por exemplo, né? Os teólogos que se tornaram precursores foram da libertação na América Latina, foram chamados Bonino, Júlio de Santana e vários outros teólogos também. E dentro desse conceito de teologia evangelical, existiram alguns movimentos, por exemplo, a Fraternidade Teológica da Latinoamérica, né? Eles tentavam trazer alguns conceitos e incutir esses conceitos nos seus adeptos. Existiam, por exemplo, o Congresso Latino-Americano de Evangelização, que ocorreu na Colômbia, em Bogotá, que trouxeram algumas pessoas de renome internacional. Um resultado também muito importante dessa teologia evangelical na América Latina foi o chamado Congresso Internacional Mundial de Lausanne, né? Na verdade ele foi na Suíça, mas ele lançou suas influências também aqui. Esse congresso ele é muito famoso e ele tem alguma relevância. E, enfim, vários congressos, vários eventos foram difundidos mundo afora, né, com relação a essa questão da teologia evangelical na América Latina, como o CLAD, o FTL, a Rede Miqueias, uma série de pensamentos que influenciaram. Então, esse foi um resumo, né, da teologia contemporânea. É uma matéria que não é simples, né, porque ela lança a mão, ela se apropria de muitos conceitos filosóficos e sociológicos, enfim. Mas, como eu disse, eu reitero, tem sua importância, porque nós, como filhos de Deus, né, nós buscando essa formação na teologia, buscando esse conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos entender o que está por trás do sistema de pensamentos contemporâneos, né, que vieram lá de trás e chega até nossos dias, né, e principalmente hoje, na contemporaneidade, né, você percebe que existem vários mestres, vários ensinadores que, de certa forma, eles se apropriam de alguns pensamentos, né, que vieram lá de trás. Nós precisamos estar sempre atentos.
a esse tipo de pensamento, né? Nós precisamos ter esse filtro, né? Ter um bom ouvido para entender o que está sendo colocado enquanto filhos de Deus, porque nós temos essa responsabilidade de anunciar o reino de Deus, né? Levar o evangelho de Deus, né? Nós somos formadores de opinião, nós precisamos ensinar a palavra de Deus com ousadia, mas fundamentada, de uma maneira correta, para não incorrermos no risco, né, de acrescentarmos ou de retirarmos alguma verdade das Sagradas Escrituras, que é algo que tem as suas punições em Apocalipse, né, as suas maldições, vamos assim dizer, para aquele que acrescenta ou retira algo da palavra de Deus. Nós precisamos ser luz em meio às trevas, ou seja, nós precisamos permitir que o Espírito Santo ele nos influencie, ele possa habitar cada dia mais em nós, nos iluminando, né? O salmista fala que lâmpada para meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho, né? A palavra de Deus é o Espírito Santo que nos ilumina, que nos guia toda a verdade. Nós precisamos lançar mão dessa verdade do Espírito Santo para que cada dia mais possamos entender o tempo que nós estamos vivendo, né? E como nós devemos transmitir a palavra de Deus sendo bons obreiros, que manejam bem a palavra da verdade, como pessoas que conhecem a palavra e que usam a palavra de Deus como uma espada, né? Para vencer as trevas, para arrancar as almas do reino das trevas e para levar libertação aos cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é o nosso propósito, né? Esse é o nosso chamado, para levar o Evangelho de Deus, avançar com o reino dos céus, porque as portas do inferno elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, e nós somos igreja, você é igreja, nós precisamos cada dia mais conhecer a palavra de Deus, nos encher do Espírito Santo, né? Eu termino com isso, né? Precisamos de luz no nosso intelecto, mas precisamos muito do fogo de Deus em nossos corações, né? E esse fogo é um fogo que vem do próprio Deus, né? Nós percebemos que Isaías 6, naquela visão, né? Quando Isaías teve a visão do trono de Deus, os serafins estavam diante do Senhor. A palavra serafim que significa aqueles que ardem, aqueles que queimam. Então eles queimam porque eles estão diante do Senhor. E nós precisamos estar tempo suficiente diante do Senhor para que possamos queimar de amor por Ele e anunciar essa palavra, que é a palavra de Deus, né, com fogo em nossos corações.